Palmas para Renato Vilaça, Rafael Azevedo, né? Unissomos, que música é essa? Essa música chama Somos Som. Vai ser o nome do próximo disco que vai sair. Legal. Letra e música sua, Renato? Música minha, letra minha e de Dani Morreale. Tá bom. Bom, Renato, olha só. Quando eu te apresentei, falei, ó, Renato Vilaça está aqui conosco. Já conheço o Renato já há um tempo. Renato formado em comunicação, professor também, no UniBH, não é isso, Renato? E falei, como músico, que o Renato é a favor da pirataria. E muitas pessoas estranham, né? O pessoal em casa também. Sim. E aí, vamos explicar, Renato? Então, estou falando aqui isso como músico, mas não só isso. Eu trabalho também com produção musical de discos, né, nesse setor contra-industrial que a gente costuma dizer. E explicar um pouco o que é essa tal de contra-indústria, né? Isso. Como contra-cultura não é contra a cultura, mas é contra um tipo de cultura que estava estabelecida numa época e tal. A contra-indústria é uma forma de se fazer arte de uma maneira que a gente aproveita os suportes industriais, porém a gente não usa a lógica industrial, né? Quer dizer, é um tipo de produção ao mesmo tempo tecnológica, mas é totalmente artesanal, tanto do ponto de vista da produção quanto da promoção, da distribuição. Então, a questão da pirataria, na verdade, eu acho que ela tem dois pontos que devem ser tocados, assim. O primeiro é que eu acho que a gente está chegando num estágio do capitalismo que as ideias já estão conseguindo se desgarrar dos suportes. Sabe, a gente não precisa mais, né, a internet, a gente está falando da internet, de baixar música e tal, quer dizer, a música ela já não está mais presa no suporte material. Ela pode ficar presa para quem quiser, ainda, né, tem os CDs e tal, mas a tendência não é essa, né? Isso é inevitável, né? Quer dizer, a gente já chegou num momento que não tem volta mais, e é bom que não tenha, né? Quer dizer, as ideias estão aí para circularem da maneira mais livre possível. E eu acho que qualquer artista deveria pensar nisso antes de qualquer outra coisa. E uma outra questão é que, na verdade, os artistas, né, as gravadoras e todo mundo que ataca a pirataria, coloca muito como se o prejudicado fosse o artista. Né? Na verdade, assim, o artista hoje ele consegue se autoproduzir muito bem, né? E eu tenho feito discos aí sem parar, né, só com mecanismos alternativos de produção, de distribuição e tal. E eu fico achando interessante o seguinte: a gente faz uma tiragem de 1.000, 2.000 discos a R$15 cada um, e a gente consegue pagar o disco e ter lucro com ele. E uma gravadora não consegue, né, uma tiragem de, sei lá, de, eu não sei, 10, 20 mil cópias vendida a 30, R$40, não, né, dá prejuízo. Dá prejuízo. Então, mas o Wagner colocou essa quantidade de despesa que tem aí também, né? Sim, mas a maior despesa que as gravadoras têm, ele falou como promoção, que é uma categoria muito genérica, é uma coisa chamada jabá, que é a gravadora pagar para ou dar algum tipo de benefício para as emissoras veicularem as músicas que ela quer. Então é por isso que todas as rádios com mais ibope, mais comerciais, tocam sempre a mesma música do mesmo artista no mesmo período. Né? Será que isso é coincidência? Será que todo mundo começa a gostar daquele cara, todos os programadores começam a gostar dele de uma hora para outra? E aí depois ele sai e entra um outro, e aí é sempre o outro que está junto, assim. Deixa eu aproveitar, você esquentou agora. Wagner, e aí? O tal do jabá? Eu não concordo muito com o Renato, não, porque essa postura dele, eu tenho exemplos aqui de Belo Horizonte, do Manitou e do Código B, né, que fazem os seus produtos independentes também, estão muito bem posicionados aí na mídia, e não tem nada de jabá, eles vão pelo talento deles. O empresário do Código B pelo que eu saiba, é o Filipão. O Manitou, que é o diretor artístico de uma das maiores rádios que tem aqui. Então, e o Manitou hoje, que vende muito bem aqui em Minas Gerais, está com uma repercussão muito boa esse novo trabalho deles. E com relação a esse jabá, ele não pode atribuir somente ao jabá das gravadoras, porque tem que ver os custos de despesas de gravação, que não se compara, não se compara com o custo que o independente tem. Aqui é uma coisa caseira, entre amigos, não tem aquele pagamento aos profissionais da música, né, que são os músicos, né, que vão lá para gravar o disco, os horários de estúdio, as viagens pelo interior do Brasil para fazer o trabalho de promoção, enfim, todo um aparato que certamente não dá para comparar. Eu tenho aqui o selo Navegador Música, e sou sócio do Eduardo Toledo e da Valéria, e a gente faz esse trabalho de gravador aqui.
A gente tem uma estrutura de gravadora, o Eduardo faz a gravação no estúdio dele, e a gente praticamente não tem custo quase que nenhum também. Agora, eu não posso me comparar a uma Sony, uma multinacional, uma Sony BMG, a Warner, a EMAI. Eu acho que é uma comparação Deixa eu aproveitar equivocada. A gente vai continuar o debate, né? Nós estamos só começando. Professor Túlio, né? Primeiro, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que às vezes as pessoas, né, a gente poderia ter começado por ela, mas dá tempo ainda, nós estamos no segundo bloco. O que é pirataria, professor Túlio? Porque né, a gente fica meio perdido, assim, o que é pirataria? Definição, assim. Antes de falar sobre a pirataria, me assusta muito a Sony dizer que ela tem mais dificuldade para sobreviver no mercado que uma gravadora independente. Eu sempre achei que fosse o contrário, as pequenas tinham mais dificuldade de ter seu lucro do que uma independente. Me assusta profundamente isso. Bom, a pirataria seria a reprodução ilegal de um conteúdo, seja ele musical, seja ele editorial, seja ele de software, qualquer que seja. O problema é que a lei não define exatamente o que é ilegal e o que é legal. Pois é. Né? O artigo 184, parágrafo 4º do Código Penal, por exemplo, ele diz que é perfeitamente lícito você fazer uma única cópia para uso próprio de uma música ou de então aquela fita cassete antiga. Sim, não é fita cassete, não, o CD mesmo. CD se mesmo eu tenho um também. CD, ou se eu tenho um xerox de livro em casa, pelo artigo 184, parágrafo 4º do Código Penal, você, se for para uso próprio, se for sem intuito de lucro, em uma única via, você não está praticando crime. Só que a gente não vê, infelizmente, a mídia divulgando isso. O que a gente vê, muito pelo contrário, é toda uma caça às bruxas da pirataria. Né? O que a gente tem visto hoje, a gente liga um DVD para assistir um filme e antes do filme começar, já começa a propaganda falando assim, você furtaria um carro? Você furtaria não sei o quê? Você furtaria um CD, um DVD? Aí aparece o sujeito furtando o DVD. Né? E por que você copia um filme? Né? Como se fosse a mesma coisa. Sim. Mas evidentemente que quando eu vou lá na locadora e tomo o filme, a locadora fica sem o filme e eu fico com o filme. E quando eu faço uma cópia daquele filme, a locadora continua com o filme. São coisas totalmente diferentes. E o mais estranho é que a própria Sony, que é a gravadora, ela também é a fabricante do copiador e da mídia que é copiada. Né? Quer dizer, ela, ao mesmo tempo que ela não quer a pirataria, ela é a fabricante de todos os suportes que fazem a pirataria. Sim. E o que é pior é o seguinte, se ele efetivamente for na locadora e levar o filme, a pena dele é de 1 a 4 anos, que é a pena do furto simples do artigo 155 do Código Penal. Se ele levar o filme para casa, locar, pagar a locação, copiar num DVD dele, né, e por acaso vender aquilo para um colega dele, a pena vai ser de 2 a 4 anos. Ora, é óbvio que há um interesse econômico muito forte, um lobby muito forte por trás dessa criminalização da pirataria. Né? Não venham me dizer que isso favorece o interesse do consumidor, porque, evidentemente, para a grande maioria das pessoas, elas só vão ter acesso a música, ou a livros, ou a qualquer material cultural de qualidade, se ela puder piratear. Nós vivemos num país pobre. Por que se pirateia muito no país? Porque somos um país pobre. E ainda bem que se pirateia, porque eu prefiro que as gravadoras tenham seus prejuízos do que essa população toda deixe de ter acesso a essa série de bens culturais que nós teríamos, quer dizer, que ela não teria de outro modo. Tá bom. Espera um pouquinho, Wagner, professor Túlio, polemizou agora a coisa está pegando, mas eu vou fazer o seguinte, nós temos um telespectador nesse finalzinho do bloco, tá na linha ainda, atenção, base, isso, o nome dele, Anderson, de Contagem. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Anderson, você é contra ou a favor da pirataria? Na situação atual, eu sou a favor da pirataria. Na situação atual, por que a situação atual é esse detalhe? Eu vou na locadora hoje, eu pago R$ 2,90 a locação de um DVD. Se eu for no shopping, né? Se eu for na feira livre, eu compro esse DVD a R$5. E eu posso estar trocando esse DVD com um amigo meu e estar vendo mais de um filme a R$5. Deixa eu apertar você um pouco aqui. Mas será que aquela locadora não está empregando pessoas, não tem muita despesa ali, uma coisa até de pagar impostos e tal, isso, aquilo? Você não pensa nisso, não? Tô jogando, tô te apertando aqui um pouco para a gente ir mais adiante na discussão. E aí? Penso sim, mas eles também deveriam pensar no consumidor, na pessoa que está alocando o DVD. R$2,90 eu acho que está um pouco exagerado a alocação, né? Sim. Nós vamos conversar daqui a pouco com o pessoal do movimento Minas DVD Legal. Né? Você viu que o DVD já é pauta aqui. Mas aí eu queria, nesse finalzinho, nós temos aqui parte de convites. Agora sobrou do Marcos Viana, né, para você, show hoje no Music Hall. Tá afim ou não tá? Tô sim. Isso, legal demais. Então pode falar. Eu tenho uma pergunta pro Túlio Viana, posso fazer? Combinadíssimo, vai lá. Hoje nós temos aí na internet programas para baixar música na internet. E já que está na internet, nós não somos proibidos a baixar essas músicas. Temos tocadores de MP3 aí que podemos baixar N músicas na internet. Onde ficam os direitos autorais dessas músicas que nós estamos baixando na internet? Tá bom. Como essas músicas foram para a internet? Será que foi com o consentimento do músico? Será que ele está sabendo que ele está sendo copiado?
Ok. Anderson, muito obrigado pela participação. Nós vamos encerrar o bloco e na volta o Túlio responde e a gente continua o nosso debate. Combinado? Tá legal. Tá, joia. Muito obrigado mesmo, viu? Um grande abraço pra você. Outro pra você. Valeu. Bom, intervalo, a gente volta em instantes. Veja como a situação é a primeira telespectadora contra a pirataria, já o segundo a favor. E aqui nós temos várias pessoas contra a favor e por aí vai, tá bom? Lembrando mais uma vez, pirataria é o tema do Caleidoscópio de hoje. Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu.